Olá, hoje teremos mais uma aula de CH, módulos 4, uma aula de História, dos professores Sandra e Luiz. Vamos lá? Você já ouviu falar sobre ciclos da economia? O que serão ciclos econômicos? Hoje iremos estudar sobre ciclos econômicos do Brasil. Quais foram os principais ciclos econômicos do Brasil, principalmente no período colonial e no começo da República? O primeiro ciclo econômico foi o ciclo do pau-brasil. Ele está baseado, no escambo. O escambo era a maneira que os europeus encontraram de negociar, as árvores, os troncos, as toras de pau-brasil com os indígenas que habitavam principalmente a região litorânea. Eles faziam isso, por troca de pequenos objetos como espelhos e machados de ferro. Esse período é marcado só pela construção de feitorias, que são fortificações que ficavam armazenadas as toras de pau-brasil, esperando as caravelas, os navios virem, nas viagens e levarem essas mercadorias de volta para a Europa. E qual era a importância do pau-brasil? A importância do pau-brasil é que a madeira avermelhada, dava o tingimento natural de tecidos em cores vermelhas. O vermelho estava ligado à nobreza, à igreja, e era muito cara. E por isso o comércio, das toras de pau-brasil rendiam muito dinheiro nesse momento lá para os europeus. O outro ciclo econômico vai ser o da cana-de-açúcar. Vai se escolher, plantar cana-de-açúcar principalmente nos séculos XVI e XVII, na região do Nordeste brasileiro, porque o açúcar, a cana-de-açúcar era para a produção do açúcar principalmente, também voltado para a exportação. Ele era baseado principalmente na mão de obra escrava, negra, algumas vezes indígenas, no comecinho foi indígena, mas depois grandes levas de negros escravos vindos da África vão acabar fazendo que o Nordeste brasileiro, o trabalho seja feito principalmente pela população negra escrava. Na época se falavam que os negros eram os pés e as mãos, dos engenhos coloniais, do Nordeste brasileiro. Okay? Depois nós vamos ter o ciclo econômico e a sociedade da mineração. Esse período, então, ele marca o início no aparecimento de cidades no interior do Brasil. Antes disso, as cidades estavam localizadas principalmente no litoral. Então, o ouro ele vai atrair as pessoas, os colonos, as populações para o interior do Brasil. Haverá também nesse período um grande aumento da população, muitos estrangeiros vindos de várias partes, mas principalmente de Portugal, virão para o Brasil atrás da fortuna, do ouro, e isso terá o desenvolvimento do mercado interno brasileiro. Então, a gente vê aí uma imagem do Debré de escravos transportando mercadorias para o interior do Brasil, para alimentar essas populações cada vez maiores que estavam lá no interior do Brasil, principalmente de Minas Gerais, e de Goiás. Okay? O ciclo do ouro também marca a transferência da capital, que estava em Salvador, para o Rio de Janeiro, para controlar o transporte do ouro para a Europa. Outro ciclo econômico vai ser o ciclo do café. Ele vai surgir inicialmente na região sudeste, ele vai se desenvolver principalmente na região sudeste, e ele vai estar baseado no trabalho escravo, inicialmente, depois o trabalho de imigrantes que vão chegar em grandes quantidades, principalmente vindos da Europa. A produção do café ele era só para exportação, produzia-se café para exportação, então uma grande produção voltada apenas para exportação. Nós temos aí um mapa. Esse mapa ele vai mostrar onde é que se localizaram os ciclos econômicos que nós acabamos de ver e também coloca aí outras produções, por exemplo, a pecuária, produção do algodão, o cacau, porque, apesar desses 4 grandes ciclos econômicos, o Brasil, é claro, teve outras produções importantes.
As drogas do sertão que nós estudamos na aula anterior também, ali na região norte do Brasil, ok? Esse é um mapa interessante para vocês olharem com calma, né, para observarem em que lugar, quais as regiões em que esses ciclos econômicos aconteceram. Para finalizar, nós vamos fazer duas atividades. A primeira, vocês vão fazer uma correspondência das colunas. Então, vocês vão corresponder lá, pau-brasil, né, a cana-de-açúcar, o ouro e o café, e em que região que elas acontecem. Né? Qual delas vai acontecer na região sudeste, no litoral, no nordeste e no interior. Tranquilão, né? E por fim, só para relembrar e para gravar bem, quais foram os ciclos econômicos? Foram 4. Vamos escrever o nome deles? Tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima teleaula.